Boa noite a todos e todas. Bem-vindos ao Fórum Permanente de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa, realizado pela Prefeitura de Petrópolis, através do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. O Petrópolis da Paz conta com 3 importantes pilares: a mediação escolar, mediação comunitária e justiça restaurativa. Você consegue encontrar um pouquinho sobre o Petrópolis da Paz no site da Prefeitura e também na Lei 7.532, de 17 de agosto do ano de 2017. No Petrópolis da Paz, também encontramos a Câmara Municipal de Prevenção e Resolução de Conflitos, que está situada na Avenida Ipiranga 193. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Durante todo esse mês, receberemos diversos convidados de áreas distintas, mas todas voltadas à mediação, à justiça restaurativa, à gestão de conflitos, à construção de paz. Agradecemos o apoio permanente do FONAME, que é o Fórum Nacional de Mediação, e a parceria da Smart ID e Inovar Tecnologia Social. Vou convidar agora a doutora Cláudia Clemente, que é coordenadora da Câmara de Mediação e Resolução de Conflitos, que receberá em seguida a Estela Mares, que contará um pouco sobre o projeto Mãos Empenhadas, que acontece no Sejusc de Itaipava. Tenhamos todos um excelente encontro, mais uma vez uma boa noite, e passo a palavra para a Cláudia, e em seguida receberemos a Estela. Obrigada. Boa noite. Então, hoje eu tenho um prazer, uma honra grande de chamar uma que já foi muito companheira minha de jornada há muitos anos, Estelita para os íntimos. Ela vai falar sobre um projeto muito interessante que acontece aqui no Fórum de Itaipava, coordena o Sejusc, chamado Projeto... Projeto Mãos Empenhadas, são tantos projetos. Eu quero receber aqui agora a Estela Mares Mansur, Estelita, minha companheira de jornada de muitos anos, que faz um excelente trabalho à frente do Juizado da Violência Doméstica e o Juizado de Pequenas Causas. GCRIM. Meu Deus. Olá! Boa noite. Seja bem-vinda. É uma honra grande para mim estar aqui te recebendo. Deixa eu falar um pouquinho de você, mas eu gostei mais de você estar aqui na tela do que somente eu olhando para mim, tá? Eu também gostei mais, porque eu fiquei te respondendo ali, você falando e eu falando, mas eu não estava depois que eu vi. A Estela é formada em jornalismo, publicidade e propaganda pela UFRJ, marketing social pela PUC Rio de Janeiro, direito pela FADIVA Minas Gerais, pós-graduada em mediação de conflitos pela UCP, instrutora da ESAGE no TJRJ, coordenadora dos Sejuscs Petrópolis e Itaipava, coordenadora dos projetos do Juizado da Violência Doméstica, da Sala Violeta e da Justiça Restaurativa e Dependência Química. Estela, seja bem-vinda. Acho que tem muito para você contar aí sobre esse trabalho maravilhoso, pioneiro e em rede que vocês vêm executando, principalmente você coordenando essa união de forças, né, entre poder judiciário, poder executivo, o terceiro setor, para a gente poder construir e tratar essas questões tão delicadas, né, que a gente vivencia na sociedade.
É uma honra para mim ser recepcionada por você, minha querida. Como você falou, já há muitos anos a gente trabalha junto, minha conciliadora mor, não é? O GCRIM, aquele trabalho super bacana que a gente faz, que a gente fez, né? Vocês ainda estão lá. A gente sabe que é um momento difícil, essa questão da pandemia foi um ano que parou, né? Então, as coisas ficaram de uma forma diferenciada mesmo, né? Eu estava conversando há pouco aqui com a Vanessa, a gente estava falando que essa questão da pandemia, e com você também, né? A gente estava falando desse novo mundo, né? Novo mundo, entre aspas, no sentido de que agora, para a gente fazer alguma coisa, pelo menos por enquanto, é tudo remotamente. E como a gente trabalha com uma clientela que tem um poder aquisitivo menor, não temos a facilidade de fazer mediação, conciliação, as audiências pararam, na verdade, até o fórum ficou fechado, né? Então, acho que ficou tudo muito silenciado mesmo, uma pena. Eu tinha acabado de formar uma turma grande, tanto na mediação, foram 38 mediadoras, a Vanessa foi até uma querida aluna, e também de uma nova turma de conciliadores, porque a conciliação a gente sabe que ela é mais... quem faz a conciliação, os nossos conciliadores, são mais, hoje em dia, estudantes de direito. Então, eles vão se revezando, né? Eles vão para lá como estagiários, ficam como conciliadores, depois se formam e vai saindo, e a gente está sempre, no mínimo de 2 em 2 anos, reformulando os conciliadores, né? Então, também ficou tudo parado, a gente com muitos processos. Petrópolis é uma cidade do interior, né? Com uns 300 mil habitantes, né? Mas com muita ênfase, infelizmente, no criminal, né? E como eu trabalho na violência doméstica, no juizado especial criminal, que eu acredito que seja dentro da área penal, dentro da área criminal, onde a gente tem mais pessoas, né, que a gente tem que fazer um trabalho especializado. Primeiro que na violência doméstica a gente diz respeito, fala mais, a gente tem o nosso público-alvo, geralmente é a família, né? E no juizado criminal são aqueles delitos, aqueles crimes de menor potencial ofensivo que chegam até a gente, que como a gente está sempre conversando, como eu falo para o pessoal que a gente faz a capacitação para conciliadores, é onde tudo começa. Dali pode começar de ir para a violência doméstica, ali é uma briga de vizinho, é toda uma questão onde a escutativa, que é o que a gente tem de principal, tanto na conciliação quanto na mediação, a gente tem que fazer essa colocação, né? Onde começa tudo. É a semente da discórdia, vamos dizer assim, né? Então, querida, já fui falando tudo como né, Estela, porque no GCRIM, aqueles crimes de menor potencial ofensivo, eu não sei se a gente estatisticamente tem um dado, né? Provavelmente deve existir em algum banco de dados, mas muita relação de família, né? Família, vizinho, acho que essencialmente são relações continuadas, né? São. Cláudia, a gente tem uma média de 10 mil processos em andamento no GCRIM, que geralmente realmente são esses conflitos que acontecem. A maior parte é realmente briga entre vizinhos, questão de demarcação, muro,
cerca, cachorro latindo, é isso mesmo. E o segundo número, em quantidade, a gente fala, é a questão do usuário de droga. Foi onde eu vou conversar aqui com vocês. Nós temos também o trabalho da justiça restaurativa, que a gente tenta buscar esses usuários que voluntariamente aceitem fazer esse programa com a gente e para que a gente consiga dar uma ajuda, né? E é um trabalho muito bacana. Eu vou especificar cada um aqui para a gente. Me fala só uma coisa, quanto tempo a gente tem aqui para conversar? Então, a gente tem até as 8 horas. Se a gente quiser abrir uns 10 minutinhos últimos para ver se tiver alguém fazendo alguma pergunta, senão... eu acho que as pessoas ficam tão reflexivas, às vezes, que as perguntas nem acontecem, porque é muito mais importante refletir, né, sobre isso tudo. Não, é verdade. Eu estou acostumada a fazer lives, eu tenho chamado umas pessoas super bacanas que estão falando sobre esses assuntos que a gente mais convive, né, no nosso judiciário, lá no lado criminal. E acontece isso mesmo, as pessoas não têm. Onde tem? Uma vez que eu tive mais perguntas, mas foi quando a gente abriu para uma universidade que não era nem daqui, e aí era para os alunos, era uma live direcionada para os alunos, com a reitora dessa universidade. Então, os alunos perguntaram bastante, mas do contrário, é mais como você falou mesmo, fica a reflexão mesmo, né? Então eu vou tentar fazer um apanhado, porque nós temos um juiz titular, que é o doutor Afonso Botelho, né? Que ele é o juiz titular da segunda vara criminal, que tem por promotor, doutor Paulo Itaca. Também, doutor Afonso, adjuntamente com a segunda vara criminal, nós temos o Juizado da Violência Doméstica e o GCRIM, que temos como promotor o doutor Arthur Santana. É uma parceria, é uma equipe com as mãos empenhadas. Isso, eu adorei esse nome, exatamente. Na verdade, o projeto desse a gente chama Mãos Empenhadas, por conta da Maria da Penha, mas o grande projeto mesmo que eu estou elaborando, que era para ter começado agora durante o ano da pandemia, é Marias Empenhadas. Porque a gente vai fazer um trabalho com as mulheres na Sala Violeta. Essa dobradinha ficou ótima. Adorei. Ficou ótima, eu também gostei muito. De empenho. E realmente é um empenho da Maria da Penha, né? Vou te chamar. Eu quero que você seja uma das Marias, Elce também. Vamos sim. Não é? Então, essa nossa equipe, que eu tenho, além de tudo, eu tenho a Madeline, que é a nossa psicóloga, que desde o começo está no projeto com a gente, né? Para mim, é a pessoa mais importante ali, que elaborou junto comigo o grupo reflexivo dos homens agressores da violência doméstica, né? Nós fizemos uma capacitação de 1 ano no Rio, no TJ no Rio, com a doutora Adriana de Mello, que é do primeiro juizado da violência da capital, que é a mentora do Projeto Violeta, que ganhou o prêmio Novare, né? E que vai fazer uma live já prometida mês que vem aqui comigo. Então, esse trabalho da violência doméstica, junto com a segunda vara criminal e com o juizado especial criminal, é uma rede tão perfeita, por quê? Na segunda vara criminal, o doutor Paulo Itaca trouxe um projeto em que é onde teve início a justiça restaurativa da gente, que é, quem são os participantes da nossa justiça restaurativa? É uma equipe, doutor Jairo Verne, que é um psiquiatra, professor na UF, com outros psiquiatras, psicólogos, assistentes, é uma equipe grande. Eu já tive o prazer, o privilégio de conhecê-lo.
Já teve o prazer, fizemos uma reunião, não é verdade? Lembra? Então. E esse projeto, desde aquela época, dá super certo. Já tivemos atendimento com resultados super positivos com os 60 homens. Em quase 3 anos de projeto, é muito bacana, né? Considerando que a gente não tem tempo hábil, eles vêm aqui uma vez por mês, essas pessoas vão para a UF fazer um trabalho especializado lá para usuários de droga, para dependentes químicos também, uma vez por mês com a equipe deles. Eles têm um trabalho lá muito bacana, eles têm uma pizzaria, e conforme vai fazendo aquele trabalho de psiquiatria com esses homens, eles vão aprendendo a fazer pizza também. Lá na UF, lá em São Paulo, é muito bacana também, em São Paulo, lá em Niterói. Então essa é a parte que o mentor foi o Dr. Paulo Itaca. Como assim? Nós sabemos que dentro da segunda vara criminal nós temos aqueles usuários que acabaram de fazer 18 anos e aí eles já não entram, eles já não são, quer dizer, já não entram. Eles já deixam de ser os usuários que a gente atende no GCRIM, né, que tem aquela proposta de transação penal, porque eles já passaram a ser traficantes. Nós não conseguimos, ali enquanto usuário, segurar. Por que não dá? É muita quantidade por mês. Para você ter uma ideia, de 2 em 2 meses, eu faço o que eu chamo de pautão, com uma média de 120 usuários a cada 2 meses, que a gente leva para o tribunal do júri, porque não dá nem para fazer audiência e oferecer a proposta de transação penal a cada um, individualmente. Então, a gente teve que fazer esse esquema de fazer um pautão, e foi até um trabalho bacana. Que aí eu sempre levo alguém para dar uma palestra, alguém que é direcionado com essa questão da droga, né? Então, voltando ao Dr. Paulo. Dr. Paulo, então, fez esse projeto com o Dr. Jair e sua equipe, que é uma equipe do Ministério Público no Rio de Janeiro. Então, ele trouxe essa equipe para trabalhar com a gente, justamente para ajudar esses homens que são aqueles traficantes que passam a traficar, são crianças ainda, que geralmente de 18 a 22, 23 anos, que entram na droga, são aqueles traficantes para que eles possam comprar, né, a sua própria droga. Tem até um nome, né, Estela? Tem um nome desse tráfico, né? Que privilegiado. Para poder sustentar o vício, acaba... Como é o nome? Eu também esqueci. Oi? Deixa eu pedir auxílio aqui. Como é o nome o artigo? Isso mesmo que eu falei, é o tráfico privilegiado, né? Que é justamente eles fazem para isso, né? Infelizmente, acaba caindo no nosso sistema penitenciário, que é uma tristeza, que eu acredito que não tem a justiça restaurativa que consiga, depois que eles caem nesse sistema e ficam lá por algum tempo, né? Então, com esse projeto, esses homens vêm. E aí, eles têm uma suspensão processual justamente para fazer esse tratamento, tá? Então, como o juizado especial criminal, nós temos, a gente sabe, a questão da cesta básica, né? Que o doutor Arthur, que é o promotor do juizado especial e da violência doméstica, do GCRIM da violência doméstica, ele permitiu que esse dinheiro recebido com esse dinheiro, que a cesta básica, ela se transformasse, que ela fosse dada em remédios, porque é uma terapia mesmo, com remédio, com psiquiatras, são médicos que atendem, né? Tem os psicólogos que fazem um acompanhamento, mas é receitado remédio porque são médicos. Eles fazem um trabalho de terapia mesmo. Então,
como o GCRIM permite dar essa possibilidade da gente ter um remédio, entraram homens também da violência doméstica. Que homens são esses? São aqueles que a gente sabe que nas audiências as mulheres fala comum. Ele é ótimo marido, ótimo pai, mas quando bebe, mas quando se droga, ele se transforma. Então, esses homens a gente também trouxe para essa justiça restaurativa, né? E o trabalho é muito bacana, porque a gente tem conseguido, inclusive, a gente tem conseguido que essa família não se dissolva. Por quê? Além deles irem para esses homens, eles estão no grupo reflexivos, né, com a Madeline, e a gente tem a Cristiane também, que é uma assistente social cedida pela prefeitura. Vou até falar isso porque eu tenho que falar, porque a prefeitura, essa gestão nos ajudou, foram 4 anos de uma parceria maravilhosa em todos os sentidos. Eu tenho psicóloga, assistente social, eu tenho o CAPS, eu tenho assim, muita ajuda dessa gestão última da prefeitura, então eu agradeço muito ao prefeito, ao Bernardo Rossi, agradeço muito ao Renan, agradeço muito a vocês, a todos vocês, a Denise Quintela, a todo mundo que teve esse trabalho com a gente, ao pessoal do CAPS, a Ana Maria, Hatz, todo mundo, foi uma parceria maravilhosa, que se não fosse a ajuda de vocês, não teria tido esse sucesso. Eu tenho que ser verdadeira e falar. Sim, o trabalho em rede é o que efetivamente vai trazer resultado, não é? Porque uma andorinha só, a gente sabe que não consegue dar conta, né? É necessário essa parceria, essa força entre os poderes, né? É necessário, ainda mais nessas questões que quando a gente fala, né, em violência doméstica, quando a gente fala em droga, quando a gente fala em crime, é o que atinge a sociedade no seu âmago e num todo, né? Porque é muito complicado, porque uma coisa, sabe, Cláudia, não que eu esteja desmerecendo de jeito nenhum, a gente precisa muito, porque a gente, como consumidor, eu vou falar um pouquinho do consumidor, da lei do consumidor, do juizado especial civil, né? A gente precisa, as varas cíveis, a gente tem sempre a questão patrimonial, temos sempre isso para a gente se respaldar e ter os nossos direitos garantidos, é óbvio. Mas, quando a gente fala nessa questão pessoal, nessa questão familiar, eu acho que é mais essencial. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado, né? Não é só uma questão de que eu tive um serviço mal prestado, eu tive um produto que deu defeito e aquela empresa não quis arcar com o que ela deveria arcar. Não é só isso, né? É toda uma questão mais séria, né? Então, aí voltando. Então, essa cesta básica, ela, como eu falei, ela se tornou remédios para trabalhar com essas pessoas. Então, esses homens da violência doméstica, eles também têm esse cuidado da justiça restaurativa. E aí vem uma outra parte que é muito bacana, a mediação de conflitos voltada para essas famílias. Que famílias são essas? São as famílias que a mulher sofreu uma agressão, esse homem foi para o grupo reflexivo, essa mulher foi para o trabalho de psicologia da Sala Violeta também. Me perdi. E eles têm vontade de manter um vínculo, seria? Isso mesmo. Eles têm filhos, eles têm criança e o vínculo da família continua. Então, essa mediação direcionada para essas pessoas teve um efeito muito bacana.
Porque, na verdade, parece que são várias correntes, né? Tem gente que diz que a mediação não cabe na violência doméstica, mas eu acredito que tudo a gente tem que contextualizar, não é assim. Tudo tem as circunstâncias próprias. E o que a gente viu ali foi um trabalho que deu certo. É muito confortante, dá muita alegria para a gente que trabalha com isso, ver a família ali refeita, sabe? Aquelas pessoas ali indo conversar com a gente, e eles não perdem nem um vínculo com a gente, o que é uma questão bacana também, né? Eles ficam ali inseridos com a gente, e também esse trabalho, essa rede, também com essa questão da transação penal, da proposta de cesta básica, ela também nos ajuda na questão de cursos que a gente dá para esses homens. Ou aqueles usuários que estão na justiça restaurativa, eles também têm acesso. Tanto os homens que não são que não vão para a justiça restaurativa, porque eles não têm problema com drogas e álcool, são apenas do grupo reflexivo, quanto esses homens que vão, a gente faz um trabalho de curso, e são cursos muito bacanas. Olha, nós já demos um curso. O primeiro que a gente fez para ele foi de planificação, com o Ricardo Gonzalez, que foi um trabalho muito bacana, que quem nos deu muita força, quem até arrumou um local para a gente, que foi ali na igreja, aquela igreja metodista. O Ricardo Gonzalez, sabe quem é? Eu tô até não lembro dessa coisa. Eu vou até convidar ele para fazer uma live comigo. Ele tem uma história de vida muito bacana, porque ele tinha uma loja grande de ração, naquela época que teve uma grande enchente aqui em Petrópolis, e ele perdeu tudo na loja, e Ricardo começou do zero e começou vendendo um pão por dia. Hoje ele estudou em Paris, hoje ele dá cursos, ele é instrutor do Senai, do Senac, né? E Ricardo hoje foi para Tiradentes, eu acho até que ainda está lá. E o que ele fez? Ele nos ofereceu esse curso, foram 6 sábados, o dia inteiro, lá na cozinha da escola metodista, da igreja metodista, ele dando curso para essas pessoas, para os homens que estão no programa e para as mulheres dos homens também. Então, foi sensacional. Esse foi o primeiro curso que nós tivemos. Depois nós fizemos também curso o doutor Jairo Werner, que é o psiquiatra. Ele nos trouxe também uma equipe de arquitetos e paisagistas que ofereceu um curso. Eles são lá do Instituto Buller Marx, e eles fizeram um curso também de 3 meses de jardinagem, que foi nos cedido o local ali da APA, ali do lado do fórum, né? Então, aquele terreno ali bacana, eles tivemos as aulas, também era o dia inteiro de aula, toda semana, e eles ensinando jardinagem para os homens. Conseguimos ainda com isso que a APA, que tem aquela questão da multa quando alguém tira árvores, essas coisas assim, aí as pessoas têm que fazer um reflorestamento. Alguns dos homens conseguiram emprego. Então, é muito legal isso, né? Muito bacana. Com certeza. E então, a gente tenta fazer esses cursos profissionalizantes. Fizemos cursos de barbearia, de cabeleireiro para as mulheres, tem outros, que eu não estou me lembrando agora. Então, quer dizer, são mãos empenhadas. Mãos empenhadas, eu adorei. Mãos empenhadas, sabe? Cada um colocando ali a sua mão, se empenhando, né?
Então, é muito gratificante, sabe? É um trabalho muito gratificante. E, infelizmente, nós tínhamos assim, um montão de projetos para esse ano, que não aconteceu, né, diante da pandemia, mas que a gente sabe, eu acho que, na verdade, como você falou, né, a gente acaba se aprimorando, né, porque você não tem, né, outro dia eu ouvi uma palestra de um nutricionista, ele falando, eu não sei se a palavra certa é essa, não sei se é hormese ou hormese, alguma coisa assim, que quando o seu organismo, quando você dá em pequena quantidade, o teu cérebro, é como se haja vacina, né? Você dá e aí você fica empenhado para aquilo. Você sabe, o seu organismo vai, quando aquilo chegar para você de uma outra forma negativa, o seu organismo vai saber combater de uma forma bacana. E eu acho que aconteceu, na verdade, isso, né? Vai acontecer, né? Eu acho que a gente ficou nessa situação de aprendizado, né? Muita gente, né? Como tem a passagem bíblica, né? Quem teve olhos de ver, viu. Quem teve ouvidos de ouvir, ouviu, né? E eu acredito também que vai ter muita coisa boa nascendo desse momento tão sui generis que a gente está passando, né? Sim, eu acredito que essa quebra de fronteira e essa união e essa oportunidade de todo mundo estar podendo dar as mãos, né? Ainda que virtualmente, a gente vê que o povo que está caminhando para construir uma nova ordem, né? É até uma frase meio utópica, né? Mas a gente tem que buscar. A utopia é a nossa esperança de melhorar. E esse trabalho que é feito lá no GCRIM precisa muito mesmo ser no GCRIM, no Juizado da Violência Doméstica, né? Tanto com os usuários, né, os dependentes químicos, quanto com os homens agressores, é fantástico, fabuloso, porque, e eu acredito, como você já disse, acho sim que cabe mediação, JR, e óbvio, os acadêmicos vão até me crucificar, mas eu acho que em algum momento os institutos, eles têm uma zona de intersecção, e é esse momento em que você trabalha, você vai trabalhar um círculo com a família. Eu, inclusive, me lembro, quando você falou aí da Madê, o trabalho com os homens que são agressores, de um caso que eles quiseram ir para mediação, e ele falou nitidamente, hoje eu tenho consciência que eu era um homem agressor, eu ainda sou, eu penso assim, mas eu não sabia que eu era, eu achava que isso era normal. Quer dizer, isso só para ilustrar o quanto é importante esse trabalho, né? Porque ele vai multiplicar, os filhos provavelmente vão ver que há como tratar essas situações, que não existe simplesmente trancafiar a pessoa num sistema carcerário nosso que só complica mais ainda, né, dificulta muito mais a reabilitação dessa pessoa. Como diz, eu vou até repetir a Madeleine, que nem não está aqui para pedir licença. Temos que multiplicar, né? Multiplica, Senhor, que ela sempre... multiplica, Senhor. E ela gosta de falar que esses homens são multiplicadores da lei, são mesmo. Porque ele vai levar isso, a partir de cada um daqueles que você falou, poxa, a gente já fez 60. A gente lê disso daí 200, 300 pessoas envolvidas, né? Porque se você... Cláudia, eu falo 60 na justiça restaurativa que a gente tem há 2 anos e pouco, e é uma questão de saúde, é uma terapia mesmo, né? Uma terapia mesmo com médico. Mas lá no grupo reflexivo já se passaram mais de 800 homens. Então, isso ele é uma parte de uma relação, né? Então você vê como que você acaba atingindo, né, indiretamente um número considerável de pessoas que provavelmente numa próxima questão, dificuldade a gente sempre vai enfrentar, mas ele vai ter um olhar diferenciado para aquele problema quando vier novamente, né?
Fala. Oi. Não, e uma coisa que confirma isso para a gente é a reincidência quase nula. Na verdade, eu acho que eu tenho dois casos, 800, que o homem reincidiu. Mas é muito pouco. É muito pouco. Né? É quase zero, né? E é muito bacana no sentido de quando você falou aí a questão que se repete. O que a gente percebe com as entrevistas que a gente faz, e as entrevistas que a gente faz com esses homens, elas são entrevistas mesmo. Às vezes ficamos ali 2 horas, 3, conversando, eles fazendo, a Madeline como psicóloga já tem toda uma abordagem ideal para falar com eles, né? E a gente vê, Cláudia, que esses homens sofreram isso quando crianças, né? As mulheres sofreram de uma forma ou de outra, ouviam o pai batendo nessa mãe, ouviam essa mãe aceitando, né, aquela questão bem do machismo, e nesses encontros que a gente faz lá no grupo reflexivo, são 12 encontros, e cada um e são 3 horas por semana, tem um grupo nas terças e um grupo nas quintas. São de 3 a 4 horas por semana desse encontro. E cada dia, cada encontro é um tema diferente. Então, o primeiro encontro é a apresentação, a gente faz aquele círculo com os homens, é uma média de 12 a 15 homens. Aí a gente faz aquele círculo, eles conversam, cada um conta, se quiser. Mas é interessante, né, que um vê o outro contando, né, e aí eles veem, nossa, não sou, eu sou... todo mundo faz igual, então vamos aprender junto, vamos tirar isso, é muito bacana. Depois a gente coloca, o outro encontro, a gente fala da Lei Maria da Penha, faz toda a colocação jurídica, porque muitos ainda estão revoltados, que é como você falou, ué, mas eu não sabia, eu só dei um tapa, ela é minha mulher. Sabe, essa concepção assim. É um padrão que foi trazido, né? Ele diz claramente: eu não sabia que eu fazia isso, que isso era errado. Isso era errado. E é sincero da parte dele, está se reconhecendo, né, como um padrão de agressividade. Eu realmente achei muito interessante. E a gente vê o resultado, né, Estela? O que é buscar? O que é realmente ajudar as pessoas que estão em dificuldade? Como tratar relações, não é? Exatamente. A mediação e a JR estão aí para isso. Não é que você não você tem que ser perfeito, você não vai trazer nenhum problema, porque todos nós carregamos os nossos padrões. Com certeza, todos nós. O tratamento que a gente precisa tratar, cuidar das relações, né? Que elas podem ser tratadas e melhoradas, como é o caso de você ter dito que quando aconteceu um episódio de violência, mas eles querem continuar juntos porque eles vislumbram um lado bom da coisa, né? E exato. Tem aquelas crianças, o pai é um bom pai, ele não quer, não é aquilo, ele gosta daquela mulher, aquela mulher gosta dele. E o bacana nisso que eu acho é a mulher ter tido a coragem de ir lá na delegacia fazer aquela ocorrência e por isso, né, tudo ter se resolvido, como a gente na mediação gosta de falar, né, a solução mais adequada para aquele conflito deles, porque na verdade é isso mesmo, e na mediação a gente vê, eles ficam ali, a gente sabe as ferramentas da mediação, que a gente não pode induzir, isso é muito bacana, porque eles acabam descobrindo, eles vão ali, você vê que aquilo vai brotando, aí eles têm a percepção de onde eles faziam, que não era o ideal, né? E aí, depois da percepção, a reflexão de querer mudar, é muito bacana, é muito interessante. E é como eu gosto de falar, que eu vou falar no final, ainda faltam uns 20 minutos para a gente, né? Já tem tempinho.
Que é como eu gosto de falar da historinha da estrelinha do mar. Eu não consigo falar nada sem não falar na historinha da estrelinha. Você vai deixar eu falar? Claro, e eu vou te dizer, eu te copio sempre que eu posso. É mesmo? Copio sempre que eu posso. Não interessa uma. Claudinha, porque a verdade é isso mesmo. Porque se a gente for olhar, você vê, eu fecho numa progressão geométrica de processos da violência doméstica, cada ano vai aumentando em 1000, eu acho. Nossa, muito grande. Ano passado, eu tive quase 3.000 processos novos. Só da violência doméstica. É muita coisa para Petrópolis, Você acha que, Estela, agora, durante a pandemia, esse número aumentou mesmo? Olha só, o que aconteceu? Eu acredito que tenha aumentado sim, mas que não tenha sido registrado. Por quê? Todo mundo ficou com muito medo, foi aquele alarde no começo da pandemia, ninguém sai porque o vírus vai te atacar e vai te matar na esquina, né? Foi toda uma coisa assim, todo mundo morrendo de medo. As instituições fecharam, muita gente, fórum fechado, delegacia trabalhando em sistema de rodízio. Realmente, tudo fechado, né? Cidade fantasma, comércio fechado. O que a mulher ia fazer? O que a mulher ia fazer? Então, caiu o número. Caiu muito. Eu tinha até uma estatística que eu perdi, mas eu acho que eu me lembro. No mesmo período que eu fiz, eu peguei essa estatística no nosso sistema do tribunal, onde o processo chega ali. No mesmo período do ano passado, que foi de março a setembro que eu fiz, eu já tinha 1.800 processos. Louco, Dentro né? da pandemia, eu tinha nem 500. Então, para você ver. Por quê? Não é possível. Porque as pessoas não tiveram como. E aí nós fizemos aquela campanha do X vermelho na mão, nas farmácias. Não porque deu certo. Dentro do confinamento é muito mais difícil tudo e muito mais fácil de acontecer a agressão e ninguém ficar sabendo, né? Porque você não tem nenhum de socorro. Mas o projeto foi um projeto que não deu certo, não foi bacana. Em Petrópolis não teve adesão. E olha que eu fiz uma live para explicar a todos. Nós temos aqui, eu entrei em contato com 117 farmácias. As pessoas, os farmacêuticos, os donos de farmácias, os gerentes, todos aderiram, foi muito bacana. Aí eu fiz uma capacitação para os funcionários, explicando para eles que não teria problema, porque o grande medo deles era, tá bom, a mulher vai chegar aqui e vai fazer um X na mão, a gente vai ligar para a polícia, aí a gente vai ter que ser testemunha, ninguém quer, né? Aquela crença de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ela ainda é forte. Então, ninguém quer. Aí eu tive que explicar que não, que o CNJ me colocou dentro da resolução nova do X na mão, que não precisaria de prestar depoimento, de ser testemunha, de acompanhar, nada disso. Era simplesmente ligar para a delegacia ou para a nossa patrulha da Maria da Penha, que é outra coisa muito bacana que Petrópolis trouxe para a gente, né? Essa patrulha que é de uma eficiência maravilhosa. Eu tenho o pessoal comandados, né, que a gente tem a Capitã Andy com os PMs que são da Maria da Penha, e eles fazem um trabalho muito bacana, que eles vão ao fórum, ou eu mando para o e-mail para eles o pedido de medida protetiva. Aí eles vão naquela mulher, perguntar se está sendo respeitada a medida, se está tudo correndo bem. Eles vão em todos, eles pegam cada medida protetiva daquela e vão até lá para procurar se está tudo ok.
caso haja descumprimento, aí essa questão do descumprimento foi bacana porque a Patrulha Maria da Penha ajudou a gente, porque elas não precisavam de ir à delegacia, eles já estavam sabendo que tinha havido um descumprimento, e descumprimento da Maria da Penha é prisão. Não tem jeito, já sai o mandado de prisão, entendeu? Não tem jeito. Então, foi... O que eu estava falando? O que a gente estava falando? Falando da eficiência da Patrulha Maria da Penha e de como que eles vão fazer um atendimento, acompanhar, né, os casos. Não, mas aí você tinha me perguntado da questão de ter diminuído, né, os registros. Então, diminuíram sim, e agora a gente está vendo que agora está chegando. Começou aquela questão mesmo aumentando, infelizmente, porque é a lei mais conhecida que nós temos. No Brasil e fora do Brasil, a Lei Maria da Penha é muito conhecida também, né? É uma lei renomada, é uma lei bacana. Todo mundo conhece essa lei, mas, infelizmente, a violência é grande ainda. O feminicídio cresceu muito na pandemia. Pois é. E outra coisa que é muito triste, Claudinha, que acontece, que isso, para mim, é o que tem de pior, é o estupro de vulnerável. Outro dia eu fiz uma live com a doutora Mary Laura e fiz uma outra também com a doutora Juliana Zia, que é a delegada, né? Que elas criaram o projeto Minha Aurora. É um projeto bacana que fala sobre a questão do estupro do vulnerável. E isso é muita quantidade, Cláudia, é muita quantidade. Para você ter uma ideia, eu já estou tendo mais de uma audiência de AIJ, né? Audiência de justiça por semana. Não, duas por semana. Isso é triste, é um dado triste, mas bom que as pessoas... Claudinha, porque é o pai, é o padrasto, é o avô, é o irmão, é o primo, é o tio. São pessoas que deveriam estar ali para proteger aquela criança, né? E não. E são crianças pequenas, a partir de 2 anos de idade, Cláudia. Meu Deus. É muito triste. Então, é um trabalho pesado, não é um trabalho fácil. E é grande, como eu falei para você, Petrópolis, por ser uma cidade do interior, entre aspas. Eu não gosto de falar que Petrópolis é do interior, porque ela não é bem uma cidade do interior, né? Ela não é a capital. Mas é a única cidade imperial, né? É a única. Mas são números muito grandes, né? São números muito grandes, E é por isso, diante disso, que eu gosto de contar a historinha da Estrela do Mar. Porque se a gente for olhar, se a gente pensar, besteira, como é que eu vou ajudar esse mundo de gente? Eu não vou conseguir. Aí dá aquela sensação depressiva, sabe? Sim. Não adianta, deixa pra lá. Mas aí você vê, né? Aí eu vou contar agora, tá? Porque eu fico assim, olhando aquele mar, aquelas estrelinhas do mar. Eu não sei se é porque Estela Maris é meu nome, e aí eu fiquei com... Se identificou total. E também quando você pesca, né? Você salva. Oi? Tô dando spoiler. Fala. Pois é. Então, exatamente. Está dando spoiler, mas eu vou contar. Então... É uma história bacana que ela ilustra uma metáfora assim, excelente. É um litoral nos Estados Unidos, isso é um fenômeno verdadeiro, que tem uma época do ano que à noite as estrelas do mar com a maré, elas vão para a areia, que é um movimento natural, normal, e de manhã elas voltam para o mar com a questão da maré, o sobe e desce da maré. Só que nessa época do ano, a maré sofre uma transformação que elas não voltam
quando elas começam a voltar, o sol já nasceu. E as estrelas do mar são, né, esponjosas, tem toda aquela questão, então elas ressecam. Elas não podem ficar com a luz do sol ali na areia, que elas vão morrer ressecadas. E aí, uma daquelas casas, eu fico imaginando aquele litoral lindo, né, com aquelas casas nos Estados Unidos, litoral, né, tem aquelas varandas na areia, que a gente vê em filme. Então, aí tem um morador ali que começa a devolver, ele acorda antes do sol nascer, bem antes, e devolve aquele montão de estrela do mar para o mar. E tem um vizinho dele que fica olhando, viu ele fazer uma vez e começou, e ficou olhando, e um dia não aguentou e foi perguntar, e falou, fez a pergunta, você não vê que esse mundo, olha essa praia lotada de estrela do mar, que você não vai conseguir salvar a todas? Aí ele vira e fala, mas para essas que eu salvei, que eu devolvi para o mar, para essas fez toda a diferença, né? E eu acho isso que essa historinha, né, bobinha, assim, de estrelinha, ela me dá esse ímpeto, entendeu? De continuar, porque, na verdade, é isso mesmo, quando a gente conversa com aquela pessoa que fez toda a diferença, né, que depois leva aquela criança que era pequena, que já está uma criança maiorzinha, alegre, porque eles vão visitar a gente tem essa alegria também, eles fazem um vínculo com a gente, né, principalmente com a Madeline. A Madeline é, assim, uma querida. Eu fico, assim, torcendo. Falei, gente, esse projeto não pode acabar. Se bem que agora, a Lei Maria da Penha, agora, dentro da pandemia, foi em abril, se eu não me engano, agora é lei que tenha, porque antes era uma faculdade. Facultativo, o juiz queria fazer o grupo reflexivo. O doutor Afonso, de cara, ele quis fazer. A lei começou em 2006, né? Eu acho que quando foi que saiu no Rio, que começou, nós fomos a primeira cidade do interior a ter o grupo reflexivo. Eram só 4, nós éramos o 5º, e ficamos assim por muitos anos, tendo esse grupo reflexivo. Então, é um trabalho, muito bacana mesmo. E aí eu estava falando, e a lei agora é obrigatório, tem que ter, está lá na lei, tem que ter um grupo reflexivo para os homens, porque perceberam que é necessário, porque a gente teve umas correntes, tinha algumas correntes de feministas, elas se colocavam como feministas e como elas não aceitavam, elas achavam que era passar a mão na cabeça de um homem machista que estava agredindo a mulher. Mas não é essa a questão, a gente não tem que ter esse olhar, porque esse homem é o nosso filho, é o nosso irmão, é o nosso pai, não é verdade? Não é... É uma questão de você ter um olhar mais amplo, né? Uma visão 360 graus, que você vai ver que não é punir. A gente já viu que o modelo punitivo não resolve, você tem que tratar. Dá mais trabalho? Requer mais essa união de mãos? Requer, porque para tratar você precisa ter uma rede, né, forte. Agora, não tem como você só penalizar, você vai fazer o quê? Ele vai sair da prisão um dia, não vai? Ou ele vai ficar preso para sempre? Não, a gente tem que fazer esse confronto entre realidade, entre o que é desejável, entre o que é possível. E o que é possível? O que é possível é isso aí que você faz, né, Estela? Exatamente. Um trabalho maravilhoso. E eu falo, sabe, Cláudia, o juiz... o nosso juiz da violência doméstica, ele tem um olhar de percepção. Ele sabe na audiência especial, naquela primeira audiência, onde a coisa está fresquinha, qual é o homem que precisa de ir para o grupo reflexivo. Primeiro que a gente não tem como... Para você ter uma ideia, numa audiência, audiência especial, da medida protetiva, que a gente tem umas de 20 a 30 por dia, no dia que tem essas audiências, saem dali 2 homens, 3, porque você não tem como. Como?
A gente não tem nem sala. Agora, com essa questão da pandemia, a gente não está podendo fazer. Aí a Mareline ainda conseguiu fazer, você sabe o que ela fez? Ela pegou um celular, ela conseguiu colocar esses homens, ela consegue fazer um trabalho com eles pelo Zap. Ótimo! Entendeu? Para que eles não ficassem se sentindo, principalmente dos homens que são da justiça restaurativa, porque esses homens são os que precisam de mais apoio, né? Eles têm um problema, eles têm uma dependência, eles têm, né, essa questão do álcool e da droga. Muito nessa nossa questão, muito mais do álcool, que eu acho até que é até muito mais... Então, ela conseguiu fazer, entendeu? É precário, mas por quê? É uma coisa nova, né? Mas a gente não conseguiu não abandonar esses homens. Então, quer dizer, é um trabalho bacana, muito bacana. E a gente voltando ao normal, eu quero você lá, tá bom? Quero você de volta lá com a gente. Olha, eu acho que a gente faz parte da mesma rede. Então, a gente está, não é? Podemos estar sempre juntos. O Alexandre está me avisando que a gente tem mais 4 minutos. Alexandre, o papo estava bom demais para você vir assim, falando que a gente só tem 4. Não, e eu acho que é muito interessante que o povo dessa cidade saiba que existe esse trabalho maravilhoso sendo feito de várias mãos, criando uma rede que possa suportar, né? A gente tem agora aqui a mediação como serviço, né? Oferecendo como um serviço público, que, na verdade, a gente acredita que, à medida em que as pessoas vão tendo conhecimento, vão passando por esse tratamento adequado de conflitos, como você mesmo falou, eu não vejo outra alternativa a não ser seguir em frente, Stella, porque eu acho que cada vez mais a gente se vê. Lá em 2009, no começo, quer dizer, no meu começo lá, né, que foi a minha escola, eu sempre falo com muito carinho de lá, porque foi onde eu, em algum momento, considerei, mas veja bem, pagar uma transação, aceitar a transação penal, prestar um serviço à comunidade, resolve a prestação jurisdicional que o Estado precisa devolver. Mas aquele conflito das pessoas, elas voltam para casa com eles, né? Isso falando entre famílias, entre o maior número de casos que o GCRIM atende. E fora que isso desdobra depois na violência doméstica, né? Desdobra uma relação mal conduzida, desdobra em vício, porque as pessoas abusam, né, das substâncias que são possíveis para poder suportar aquelas situações, porque não tem alguém que ouça, alguém que possa, né, olhar com um olhar diferente e dizer, olha, existem hoje formas bem legais de se tratar essas questões, é possível tratar essas questões. É essa esperança que eu acho que esse trabalho aí que você está falando, que as pessoas precisam conhecer mesmo e ajudar esse nosso trabalho, esse movimento todo de envolvimento da sociedade, dos poderes, né, judiciário, executivo, secretarias de saúde, secretarias de assistência social. É só realmente unindo forças que a gente vai conseguir ter um alcance maior. E as pessoas, à medida em que vão tendo as suas questões tratadas, vão ser o exemplo de que é possível tratar e de que a gente tem que caminhar para formas mais eficientes de lidar com os problemas humanos, né? Porque acho que violência, né, existe a questão, né, da violência estrutural, do machismo, que aí o feminismo, por seu lado, também vem com vingança. Ok, cada um tem o seu direito de se sentir, né, de sentir as suas questões, mas como a gente vai andar para frente? O que a gente quer no futuro? A gente quer
uma porção de gente encarcerada, ou a gente quer uma população, uma sociedade que possa sentar e resolver seus problemas e procurar ajuda quando for o caso. E esse trabalho aí já está mostrando que, você vê indiretamente, você disse que teve 800 atendimentos, eu posso pensar em 3.000 pessoas, no mínimo, atingidas de alguma forma, né? Exatamente. De tempo. Eu acho que eu sempre imito um professor querido que eu tive, que até faleceu esse ano, e que ele sempre diz, avante, o Luiz Flávio Gomes, porque a gente tem que... o Luiz Flávio foi meu professor também. Poxa. E eu acho que é avançar, sim. É difícil, não está fácil para ninguém. A pandemia trouxe um cenário que a gente realmente nunca imaginou, né? E foi um momento também que a gente se sentiu mais igual, talvez, né? Acho que aí também é um outro lado da pandemia. Todos os seres humanos, não importa a nossa diferença de cor, de gosto, de classe econômica, ficamos todos na mesma situação, sentindo o mesmo medo. E isso, de alguma forma, traz humanidade, né? Então, eu te parabenizo, posso te dizer que estou contigo, quero você aqui também nos ajudando. Porque... Não, vou sim, eu sou mediadora de vocês, hein? Olha, Claudinha, o trabalho que vocês fazem, eu também quero, no finalzinho, o Alexandre vai deixar, ele vai me dar 1 minuto. Eu tenho que falar também que espetáculo, e eu vi vocês ararem a terra, botar a semente, regar e fazer tudo que tinha que fazer. Essa Câmara de Mediação Pública é um espetáculo, é um trabalho maravilhoso. Tudo que vocês conseguiram fazer, que está aí, é muito importante para a cidade de Petrópolis. São poucas as cidades que têm. Você vê, as cidades mais importantes conseguiram fazer um trabalho, as capitais, né? Mas Petrópolis, se não fosse esse trabalho da Elsa, esse trabalho da Camélia, né? Não é a Flor, é a Camélia, né? É Camélia, isso. Então, gente, que maravilha! Eu sou fã, muito fã de vocês. Que bom, que legal, e nós somos parceiras sim, continuamos, a gente teve mesmo, cada um teve que ficar, porque vocês tinham que fazer, porque toda planta, né, quando ela começa, ela tem que ser tratada e olhada e ficar aquela coisa ali mesmo. E vocês fizeram, foram jardineiras maravilhosas. A gente ainda cuida, mas eu acredito que acima, né, a gente tem hoje a nossa Câmara de Tela do município é a única no Brasil. Pois tá? Única no Brasil, olha! É única no Brasil como serviço público disponível, né? Nossa, olha que os métodos adequados de mediação JR. E eu acho que eu não consigo nos ver separados, porque nós temos que avançar e levar isso para a sociedade, porque a gente vê ainda muitas pessoas não sabendo do que se trata, né? E eu não vejo outra forma, a gente tem que avançar, como dizia o professor, avante, temos pedras sim, em alguns momentos a gente tem que podar, topear melhor aquela plantinha para ver como funciona, mas a gente vai seguindo e eu acredito que nós somos parte da mesma rede, né? Porque juntos nós somos um grande que quer ver o mundo melhorado, né? Que bom, né? Que tem gente assim, né? Porque essa pandemia também meio que mostrou que junto com o trigal tinha muito joio, né? Muito. Nossa, que coisa! Ficou tão visível, né? E a gente tem que seguir mesmo. A gente, como trigo, né? A gente tem que, como diz a música, a linda música, né? Transformar em pão, né? Isso. Transformar às vezes trigo ele fica mais durinho, às vezes ele dá uma soladinha, mas a gente tem que continuar fazendo pão, até acertar o ponto. Se passar um pouquinho, a gente põe na frigideira com uma manteiguinha para ficar bom, mas a gente não pode parar. E de tudo, o pão fica duro mesmo, a gente ainda faz uma farinha de rosca, né? Não perde nada, a gente sempre ganha. Isso é muito legal, que é o que a mediação traz, né? Se você tem um limão, você faz uma limonada. Não fica reclamando do azedume. Vamos fazer uma limonada
e vamos transformar. É a verdadeira transformação do conflito, né? Positivar o conflito. Exatamente. Olha, e eu fico muito agradecida, que bom que eu tenho vocês na minha vida. Sou muito grata mesmo de ter, e é uma amizade que você vê há tantos anos, né? E que a gente está ali pensando, como você falou, somos uma rede. E vamos aí, eu quero vocês, quero que vocês sejam uma das Marias empenhadas. Pode contar com a gente. Eu quero que sejam, não, já sei que são. E aí a gente cuidando da terra, tentando melhorar. É isso mesmo. Não vamos melhorar, não, vamos fazê-la melhorar. Mesmo que um pouquinho, salvando uma estrela hoje, outra amanhã, salvando a gente mesmo, né? Exatamente, isso mesmo. Pelo menos tentando, correndo atrás. Querida, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Fiquei super feliz. Espero que eu tenha atendido ao que vocês se propunham aí nesse fórum. Que bacana também. A proposta é que a gente faça para sempre, que ele se torne permanente, porque ele é permanente. E assim que a pandemia arrefecer, a gente acredita que a gente vai fazer modelos híbridos, porque a gente não vai mais abandonar o virtual, porque ele nos trouxe ganhos, né, dessa questão da fronteira. Exato. E da logística. Então, isso foi muito bom. Mas a gente também vai cuidar da presença, do estar junto, porque é fundamental, né? E aí a gente espera poder fazer coisas presenciais e alternando com o virtual, para sempre, continuamente, para sempre, redundantemente. Que bom, infinitamente, que ótimo, adorei isso. Obrigada pela tua disponibilidade. Junto, hein? Estamos juntos, eu te agradeço, e já fica o convite para outras, porque a gente precisa, sim, divulgar, disseminar, as pessoas precisam entender do que se trata, né? Toda hora. Exatamente, tem que ter. Eu, como uma comunicóloga, né, eu sei, a propaganda é a alma do negócio, não adianta, né? Dizem que é por isso que o ovo da galinha é famoso e da pata não é, né? Então, vamos nessa. Eu quero agradecer ao Alex, porque hoje eu estou sem a minha Júlia aqui, e a Júlia que me dá todo o amparo para eu fazer as minhas lives. E hoje ela não estava, eu falei, e agora? Meu Deus. Aí o Alex ficou, o Flávio me deu toda a força, ele que abriu tudo para mim, ficou aqui. E o Alex me deu essa segurança, ele falou, pode ficar tranquila. Aí eu fiquei, agradece a ele por mim, tá? A gente agradece, ele sabe que ele mora no nosso coração. Ele também nos ajuda muito. Que bom, querida. Um beijo para Elsa, um beijo para a Vanessa, tá? Obrigada, boa noite. Boa noite. Vamos repetir. Fica o convite.